Olá, seja bem-vindo ao meu canal. Eu me chamo Laís. Esse é mais um vídeo do Diário de um Despertar. E hoje eu quero contar para vocês como que eu parei de fumar, né? Como que eu larguei o cigarro assistindo as palestras do professor Hélio Couto. E então, se você chegou até aqui, eu tenho certeza que provavelmente você é um fumante ou tem qualquer outro vício. E não foi à toa. Assiste até o final que eu tenho certeza que tem uma mensagem para você. Quando me perguntam como que eu parei de fumar, porque eu era uma fumante nata, eu fico até meio sem graça de responder, porque eu não sei como contar sem aquela pessoa me achar meio maluca. Porque é realmente, para quem ainda não despertou, ou ainda não teve um entendimento de como ainda funciona realmente essa vida, é difícil, né, entender. Ah, eu comecei a assistir umas palestras, estudei um pouco sobre neurociência, a pessoa olha pra você e fala, você, você não é normal. Ainda mais vindo de mim, né, que, nossa, estou estudando física quântica, quando eu falo pra algumas pessoas, falam, nossa, o que, tá tentando fazer uma bomba nuclear? Mas, é, então é realmente difícil explicar. Então eu resolvi fazer esse vídeo, que eu tenho certeza que vai chegar nas pessoas que precisam. É, depois de assistir o professor Hélio Couto, todo o ensinamento incrível, eu entendi uma coisa, que nada adianta você aprender algo e não passar para frente. Nada adianta você ser ajudado e não ajudar o outro, né? Então, eu realmente descobri o Hélio Couto porque a espiritualidade veio me trazendo, né? Eu já estava já expandindo minha consciência, como eu falei no outro vídeo, eu já estava fazendo todo o processo de meditação, então eu estava no meu caminho. E a partir do momento que eu expandi um pouco mais a minha consciência, a espiritualidade conseguiu colocar o professor Hélio Couto na minha vida, porque eu já tinha visto alguns vídeos do professor há muito tempo atrás e, meu Deus, eu olhava e falava assim, homem é louco. Eu nem conseguia assistir, porque para mim não fazia nenhum sentido, né? Era só vídeos que passavam, mas eu não prestava atenção. Mas eu já sabia da existência dele. É, mas depois que eu passei por esse despertar e ele entrou na minha vida, quando eu me deparei com ele, eu tinha certeza que aquilo foi enviado pela espiritualidade, sabe? Que eu estava pronta para realmente acessar todas aquelas informações. E foi o que aconteceu. Eu comecei a assistir os vídeos dele e eu realmente eu não conseguia parar, sabe? Se você já assistiu, e eu sei que você vai depois desse vídeo, você vai lá ver, você vai ver que são mais de 170 vídeos. São vídeos de 2 a 3 horas. Tô meio rouca, a gente tá frio aqui. São vídeos de entre 2 a 3 horas, então assim, é algo realmente, é um estudo muito longo, entendeu? Você tem que querer muito para assistir mais de 180 vídeos, tem um livro ainda para ler, com uma duração em média de 3 horas cada. Então, para você ver como aquilo foi, para mim, foi uma explosão, foi uma paixão, sabe? Eu olhei e falei, é isso que eu precisava, é isso, agora eu entendi tudo. Então, eu me aprofundei, né? Mas não demorou muito para mim já começar a sentir os efeitos dos vídeos, sabe? Se você vai assistir, ou se você conhece alguém que assistiu, você vai ver também depois nos comentários que a mudança ela já começa ali, né? O professor ele trabalha com uma ressonância, que é uma onda de informações que ele nos envia depois para quem quer esse acesso, né? Você termina o curso dele e você pode solicitar essa ressonância fazendo pedidos. E, bom, para você entender bem como funciona, você vai precisar assistir todos os vídeos do professor. Mas só para dar uma resumida para vocês. A ressonância é uma onda que nós recebemos de informações e porque tudo é energia, né? Então, a nossa alma, ela é eletromagnética, então a gente consegue receber e emanar também, né? Então, você vai entender, depois que você começar a assistir os vídeos dele, que você já começa a receber essas ondas antes, porque você começa a mudar, e é um negócio muito maluco. E não é só comigo, você vai ver que aconteceu com milhares de alunos dele, ou não alunos, pessoas que realmente se dedicaram a assistir as palestras, né? Você começa a ter catarses. Catarses são feridas, sabe? Crenças, coisas que estão tudo lá guardadas que elas vêm para a superfície para você curar, para você olhar para elas, né? Então, essas catarses já começam. Essa onda você já começa a receber e você vai mudando. Eu fui mudando muito. E simplesmente eu olhei um dia pro cigarro e falei, isso não faz parte mais da minha vida, entendeu? E era um vício que eu estava há mais de 10 anos, eu já tinha tentado parar milhares e milhares de vezes, até perdi as contas, eu já usei medicação, eu já tinha tentado de tudo mesmo. Eu tinha começado um relacionamento novo, né? E eu não queria, porque assim, no fundo eu tinha um pouco de vergonha, sabe, de ter esse vício. Eu sempre fui uma pessoa que gostava de treinar, e assim, nunca combinou comigo, né? Eu com um cigarro na mão, eu não me via atraente com um cigarro na mão.
Então eu escondia de muita gente. Mas é difícil, né, com o cheiro. Porém, esse relacionamento, eu não contei que eu fumava. E a gente acabou indo morar junto e tal. E eu não queria fumar na frente dele. Foi aí que eu comecei com o pod, né? Na época ainda era algo novo. Ninguém sabia da gravidade, né, que ele causava no nosso corpo. Apesar de ter nicotina e realmente continuar sendo um vício, eu achei que eu tava fazendo uma coisa melhor pra mim, né? E eu fiquei nisso 2 anos, graças a Deus eu não tive nenhum problema. Mas eu só substituí um vício pelo outro. Então foi a vez, assim, que eu consegui me manter longe do cigarro, realmente. Mas depois que eu saí desse relacionamento, que aconteceu todo, uma reviravolta na minha vida. E eu meio que me entreguei à depressão, eu voltei a fumar, né? Então eu estava chegando a fumar mais ou menos um maço por dia. Então, assim, é um dinheiro gasto, né? Quem fuma tem um vício sabe o quanto que a gente investe nesse vício. E assim, né? Os malefícios eu não preciso nem citar, né? Que tá todo mundo muito consciente. Mas era algo que era muito difícil pra mim largar, sabe? Porque eu estava emocionalmente muito abalada. E você sair de um vício quando você tá emocionalmente bem, ele já tem uma dificuldade muito grande, né? É um desafio muito grande. Agora, você largar um vício quando você tá no seu pior momento da vida, né? Principalmente o cigarro, quem é fumante sabe que ele acaba virando o nosso amigo, né? Acho que por ele não atrapalhar no dia a dia, igual qualquer outras drogas, a gente se sente mais à vontade de ter esse vício. Ele aparentemente não parece tão mal quanto ele é, né? Então, era bem difícil pra mim largar. Só que quando eu comecei a assistir as palestras do professor Hélio Couto e minha mente começou a se expandir, foi natural. Eu simplesmente olhei pro cigarro e falei, isso não faz mais parte da pessoa que eu tô me tornando, né? Eu comecei a enxergar ele realmente como o vilão que ele é. Ele já não era mais o meu amigão. Então, simplesmente, de um dia pro outro, eu falei, eu vou parar de fumar. E eu moro com um fumante, né, meu pai. Meu pai é fumante desde os 13 anos. E, e para quem fuma, sabe, quando você vai parar, você tem que evitar o máximo de contato. Mas, gente, foi assim, uma transformação na minha cabeça. Eu vou ser muito sincera pra vocês, eu não precisei fazer muito esforço. Aquilo realmente deixou de existir pra mim. Depois eu entendi também a importância de me aprofundar um pouco mais na neurociência e entender é, como que o cigarro afetou, né, a minha mente e o que eu podia fazer para ajudar. Então, é outra dica que eu dou também, além de assistir as palestras do professor Hélio Couto, tem um canal Neurovox, que é maravilhoso, e lá você vai encontrar muitas informações de como o seu cérebro funciona e o que você pode fazer para ajudar a, a largar esse vício, né? E tem muitas ferramentas que podem te ajudar. Não vou falar nesse vídeo para não ficar muito longo, posso fazer outro. Mas a neurociência também vai te ajudar muito quando você entende como seu cérebro funciona e você tem ferramentas que vão te auxiliar nesse processo, né? Porque para mim foi muito fácil, mas cada pessoa é uma pessoa. Então, se você sente uma dificuldade, vai te ajudar muito, muito mesmo. Se você ficou até agora nesse vídeo, eu tenho certeza que é um, é um sinal da espiritualidade para você começar a assistir as palestras do Hélio Couto, ou se você já começou e parou, continue, gente, porque é algo assim transformador, sabe? Se chegou na tua vida, é porque você está pronto para receber todas essas informações. No começo pode ser um pouco maçante, pode ser desafiador, porque igual eu falo, você já vai receber ondas e você já vai perceber as mudanças. Então não se feche, sabe? Deixa vir as mudanças. Porque no começo elas podem doer, como eu falei, vai ter as catarses e vai ter momentos que você vai falar, ai meu Deus, parece que tá piorando, entendeu? Mas não tá, tá fazendo uma limpeza. Primeiro precisa limpar para depois você começar a ver as transformações, sabe? As mudanças. Eu tô me preparando para me pedir a ressonância, então futuramente eu vou trazer um vídeo aqui para vocês falando como foi a minha experiência. Eu tô repassando todos os vídeos novamente, estudando, porque você vai ver que quando você assiste uma vez, você vai ter uma percepção. Quando você assistir pela segunda vez, você vai captando mais e mais. Então, quanto mais você expande a sua consciência, mais você consegue receber informações, né? Então, é incrível, cara. Parece papo de louco, mas parece magia, sabe? É uma magia que na verdade não é magia, é só tecnologia que a gente tem à disposição, mas que nunca foi informado, né? Então, para quem tá começando a ver agora, vai parecer realmente magia. E é real. Então, é isso. Se eu pudesse te dar um conselho de vida hoje, dê uma chance ao professor Hélio Couto e se jogue nos estudos, porque a transformação, ela com certeza ela vai acontecer. Um beijo.